estão chegando, aqueles que chegaram agora há pouco, mais uma vez eu saúdo a você nesse lugar com a graça e paz do Senhor. Amém? Eu não sei se essa música estava aí, essa última, estava aí no... Estava não foi? Beleza. Obrigado. Era só essa daí a confirmação que eu precisava. Porque o Senhor nosso Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu fui movido só pelo texto. E eu tenho que ser sério com você, irmão. Hoje, o nosso dia foi assim como o seu dia. Foi um dia extremamente corrido, um dia... Bom, tivemos várias circunstâncias. E quando foi hoje 3 horas da tarde, eu sentei na mesa, eu disse assim, eu vou fazer essa palavra. Aí o Senhor começou a entregar a palavra, começou a entregar essa palavra, que eu vou ministrar ela agora. Aí eu corri, fiz o texto que vai passar aqui, os slides. Mas quando eu cheguei aqui, eu disse, não vou entregar essa palavra não. Eu vou pregar outra palavra. E quando eu ouvi essa música que diz assim, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz o profeta entregar. Eu disse, então Senhor, me perdoe, porque quase eu entregava algo que não era para essa noite. Porque o que Deus tem para mim e para você hoje é algo de restauração de Deus. Você diz amém por isso? Hoje à tarde essa palavra nasceu e ela vai encontrar lugar no meio do seu coração. E se eu precisar de mais 10 minutos aqui de culto, né, eu tenho certeza que Deus não vai fazer você cansar nessa noite. Porque essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é muito forte, irmãos. Ela é muito forte, falou muito comigo. E é interessante que o tema dessa palavra eu coloquei só assim, é aquela, Priscila, a glória perdida, e eu não completei o tema da mensagem. Porque é a glória perdida versus a glória restaurada. Quem diz amém por isso? Eu vou fazer questão de ler com você o capítulo 4 de 1 Samuel. Todo o capítulo 4 eu coloquei aqui. Todo o capítulo 4 eu coloquei aqui no slide. É aqui comigo ou aí? É lá? Se você puder abrir a sua Bíblia, você abre, então você acompanha aqui comigo. Que diz assim: é aqui ou é aí? Diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram do arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus,
Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas a toda a cidade, rompeu em gritos. Quem está acompanhando a leitura? Rompeu em gritos, e ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, e vindo deu notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que traziam as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando a nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ou seja, ao morrer, disseram as mulheres que a assistiam: não tema, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô. A sua versão pode ter Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Quem diz amém por essa palavra? Irmão, se você acompanhou toda a leitura desse capítulo, é um relato histórico do que aconteceu com Israel, e não somente um relato histórico, mas somente um trágico relato do que aconteceu a Israel. O texto nos fala do sacerdote Eli, o sumo sacerdote de Israel naquela época, juiz de Israel, a autoridade espiritual do povo, a autoridade natural também do povo. Um homem que havia sido escolhido por descendência para ser sacerdote, e em especial ele, sumo sacerdote. Os seus filhos eram sacerdotes de Israel. Mas todo o texto que nós lemos, são tantas lições desse capítulo 4 de 1 Samuel, tantas lições para a nossa vida, tantas aplicações nós podemos fazer, no que diz respeito de como estava Israel, e no que diz respeito da vida do próprio sacerdote Eli. O homem que morre aos 98 anos, cego, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, porque ouviu a notícia de que a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, eu não sei se você tem noção disso, querido. Eu não sei se você, na sua caminhada, é pouco tempo de fé, e que você não tem noção do que era a arca da aliança do Senhor, que continha um pouco de maná, que continha as tábuas da lei de Moisés, que tinham os querubins ali na sua tampa, simbolizava a própria presença de Deus, a própria presença do Deus eterno, a própria presença do Deus de Israel. Eli era um homem, sacerdote, sumo sacerdote na verdade. A arca estava ali em Siló. Ele tomava conta ali daquele tabernáculo, ele tomava conta de tudo. Só que o texto nos diz que ele morreu como cego. Ele morre cego fisicamente.
Mas o paralelo a ser traçado nessa noite, um dos paralelos a ser traçado nessa noite, é sobre essa questão da cegueira de Eli. Entenda bem, essa cegueira não está se referindo apenas nessa noite à cegueira física. Ele perde a visão física, mas é muito mais do que o físico, é a perda da visão espiritual. É a perda da visão espiritual. Nós não podemos perder a visão espiritual da nossa vida. Nós não podemos perder a visão espiritual do Deus eterno. Nós não podemos perder a visão espiritual dos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos perder essa visão. Se você volta a um capítulo, 1 Samuel 3:2, vai nos dizer que o menino Samuel estava ali, tendo o seu tutor sendo o próprio Eli, e o capítulo 3, versículos 2, vai nos dizer assim, que Eli, ele estava perdendo a visão, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, começava a escurecer, começava a perder a visão. Aqui não é somente o físico, ele já começou a perder a visão muito tempo antes, a visão espiritual. Estava no começo, quando Samuel é um menino, que é entregue por Ana, para que ele tome conta. Ali ele já estava perdendo a visão dos princípios de Deus. Ele já estava perdendo o controle sobre seus filhos. A palavra vai nos dizer que Samuel crescia, o tempo passava. Ele foi exortado por um homem, que a Bíblia não diz o nome, mas mesmo assim ele não retorna com a visão, mesmo assim ele não se volta para Deus, mesmo assim a visão dele estava se perdendo pouco a pouco. Triste, queridos, é o fim de um filho de Deus que perde a visão do reino pouco a pouco. Foi exatamente isso que estava acontecendo com Israel. Melhora um pouquinho meu retorno. Que estava acontecendo com Israel. Perdendo a visão de quem Deus era. Perdendo a visão de quem era o Senhor que o havia colocado naquela terra. Perdendo a visão. O sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer. A perda da visão foi de forma gradativa e não de forma repentina. A perda da visão. Quem sabe você nessa noite está perdendo o amor por tantas coisas, o amor pelo Senhor, o amor pelo seu cônjuge. Quem sabe você está perdendo a paixão pela vida. Quem sabe nessa noite você está perdendo o desejo de buscar não somente a Deus, mas de melhorar na sua vida, de dar um passo à frente. Querido, nessa noite é noite da glória de Deus ser restituído na minha e na sua vida. Esse pode ser o seu retrato temporário, mas não será a revelação final. Não será o retrato final. Não vai ser o fim da sua história. Não vai ser. O sacerdote Eli estava cego. Israel perdeu a visão. O homem que era para liderar perdeu a visão. A nação perdeu a visão. Está lembrado que Jesus vai dizer que um cego não pode guiar outro cego, porque se um cego vai guiar o cego, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ambos cairão na cova. Foi exatamente aquilo que estava acontecendo com Israel. O homem que perdeu a visão, permitiu que toda uma nação se perdesse a visão de Deus e fosse cativa pelo inimigo. Olha como é importante nós termos a nossa visão espiritual conectadas ao trono de Deus. Esse versículo vai dizer que foi o quê? Aos poucos. Diga assim, aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Quase que sem perceber. Quase que sem perceber. Você lembra do que diz a palavra de Deus em João 10:10? Que Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É interessante que quando a gente vai estudar aqui esse texto, o roubar aqui, a palavra grega é kleptos. Kleptes.
na verdade. É o verbo. Não seria o roubar, como nós estamos acostumados, no nosso português, no nosso direito penal. Aqui é como se fosse um furto. E qual é a diferença, pastor? Eu não sou advogado, mas roubo, segundo onde eu pesquisei hoje, você já sabe onde foi. A diferença de roubo e a diferença de furto, basicamente é que o roubo, ele vem acompanhado de uma violência. O ladrão veio e roubou, puf, deu um tapa, quebrou a porta, entrou, arrebentou tudo, bateu, feriu, levou os pertences, classificado como roubo. E o que é o furto? É algo que é levado sem a gente perceber. O ladrão, entende esse texto, o ladrão, no nosso português, no nosso entendimento, diga assim, o ladrão, ele entenda como assim, o ladrão ele veio para furtar, é algo que a gente não percebe muitas vezes. Que experiência terrível quando a gente escuta o testemunho de alguém, pastor, olha, eu em casa, sem perceber, aconteceu assim, uma pessoa entrou e levou uma roupa, e levou uma joia, nem percebi, meses, semanas depois que eu fui procurar, não vi, liguei as coisas, e vi até na câmera de segurança, e depois eu vi aquela pessoa que entrou, sem nem eu perceber, quando eu precisei, não estava lá, sem perceber. Cleptes, o ladrão veio para roubar, nessa forma, aqui de furto. Querido, é por isso que eu e você, nós precisamos estar vigilantes quanto aos princípios, porque o mundo que nós vivemos, é um mundo que tenta furtar, aos poucos, o nosso direito, furtar, aos poucos, aquilo que nós cremos. O mundo hoje tenta relativizar as coisas que Deus disse que são princípios. E é aos poucos que o inimigo vai colocando e vai servindo as pessoas para que elas percam a visão. Aos poucos, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aos poucos eu vou deixando de ir para a igreja. Ficar lá sentado, eu posso ver de casa, com o meu telefone ligado, com o WhatsApp, com o Instagram, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você está tendo a palavra furtada do seu coração. Está tendo a palavra furtada do seu coração. Mas eu não vou hoje porque eu estou muito assim, porque eu estou muito cansado, é por conta disso. Começamos a dar desculpas, alguns começam a dar desculpas. Não preciso dizimar, não preciso ofertar hoje, eu oferto na próxima terça. Eu não preciso também ir aos domingos de manhã, eu não preciso no domingo de noite. Aos poucos, pastor, também não é bem assim o pecado. Pecado é pecado e ponto final. Pecado afasta o homem de Deus, e se não houver arrependimento, qualquer pecado leva à condenação eterna. A mentira, se não houver arrependimento, leva à condenação eterna. O homossexualismo, se não tiver arrependimento, leva à condenação eterna. O adultério, se não houver arrependimento, leva à condenação eterna. O roubo, se não tiver arrependimento, leva à condenação eterna. Não podemos relativizar isso. Por quê? Porque aos poucos o inimigo vai tentando o quê? Cegar, tirar o entendimento do povo de Deus. Para quê? Para que a visão se perca. Em nome de Jesus, você não vai perder a visão. E se perdeu, hoje você recupera. Se perdeu hoje, você recupera. Se perdeu hoje, você recupera. Aleluia. A glória de Israel foi se perdendo aos poucos. E Eli e o povo nem se deram conta disso. Nem se deram conta disso. E ainda mais, vão querer colocar a culpa em Deus depois das consequências de terem abandonado a Deus. Vão querer colocar a culpa em Deus. Você lembra que os 3 primeiros versículos que nós lemos, vai dizer que a princípio, quando Israel está em uma peleja com os filisteus, nessa peleja com os filisteus, nessa guerra, a princípio foram mortos 4.000 homens. Lembra disso? Versículo 2, a gente leu. 4.000 homens caíram, 4.000. O que foi que o povo, os anciãos, com a visão perdida, quis fazer? Não, vamos a Siló,
Vamos trazer a arca da presença de Deus. Vamos trazer a arca, porque com a arca aqui a gente vai virar esse jogo. Com a arca aqui nós vamos virar esse jogo. Com a arca nós vamos ser vitoriosos, sair vitoriosos. Traz a arca, manda trazer a arca. Manda trazer a arca. E o texto que a gente leu, quando a arca ela é trazida, sabe quem estava acompanhando a arca? Sabe quem estava acompanhando a arca? Ofine e Finéias, os dois filhos, sacerdotes de Eli, que haviam perdido a visão, que eram homens ímpios. A santidade representada pela arca, sendo carregada por homens que o coração estavam longe de Deus. Já pensou nisso? Isso daqui é só o texto que a gente leu. Traz a arca. Por que trazer a arca? Porque era costume dos deuses pagãos. O povo queria fazer da arca ali um talismã. Traz, porque se a gente trouxer a arca, a gente vence. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Deuteronômio 20. Deuteronômio 20. Começa com a ordem dizendo assim, olha a ordem de Deus. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Ponto. Não precisava da arca. Não precisava da arca física, porque já havia uma palavra liberada, já havia uma promessa, bastava o povo crer. O povo quis fazer da arca, sabe o quê? Ah não, a gente está em pecado, mas vamos trazer a arca, a gente perdeu a visão, vamos trazer a arca, porque Deus vai ter misericórdia e a gente vai ganhar a guerra. Não ganhou, porque a visão tinha sido perdida, porque o conceito aqui de crer não estava sendo levado ao pé do coração, e eles estavam longe. Deus já disse, os inimigos são maiores, os carros, os cavalos vão para a guerra, porque eu tirei vocês do Egito, e toda a vitória que vocês tiveram durante os 40 anos, quem deu fui eu. Olha para trás e vê que quem deu a vitória fui eu. A forma de batalhar era apenas crer. A forma de você batalhar, meu querido, primeiro você crê, depois você vai para a guerra. Primeiro você coloca Deus à frente, e não tente jamais querer fazer barganha com Deus. Não, porque Deus não precisa de nada nosso. Quando nós entregamos, nós estamos colocando o nosso coração no altar e sendo tratado por Ele. A forma de batalhar era apenas crer. Meu querido, basta você crer. O primeiro passo é esse, creia. Se eles vivessem esse princípio, se eles não tivessem perdido a visão, seria mais uma vitória do povo de Deus sobre os filisteus. Seria mais uma vitória. Mas a visão tinha sido o quê? Perdida. Os homens, todo o povo estava longe de Deus. Estava longe de Deus. Traz a arca. Vamos colocar a arca aqui no lugar da nossa peleja, porque a arca simboliza a presença e Deus vai ter misericórdia de nós. Não, o que Deus queria era apenas o coração voltado para Ele. O que Deus precisava para fazer ali era mais uma vez que eles crescem. Jamais faça barganha com Deus, porque o evangelho não é barganha. O evangelho é o poder de Deus para a sua vida. O evangelho é o poder de Deus para mudar a sua história. O evangelho é o poder de Deus para mudar a sua vida. O evangelho é o poder de Deus para te dar salvação. O evangelho é o poder de Deus para te trazer paz. O evangelho é o poder de Deus para fazer uma mudança na sua mente. Aleluia. O evangelho é o princípio que Jesus trouxe para mim e para você. Aleluia. É poder de Deus. A arca foi perdida. 30.000 homens são mortos. Olha o prejuízo para Israel.
Olha o prejuízo. Olha o prejuízo de uma visão perdida. Irmão, quanto vale a vida de 36 mil homens? Desculpe, 34 mil homens. De quanto vale a vida? Se a gente não pode calcular. Imagine quantas famílias choraram. Imagine quantos filhos ficaram órfãos. Imagine quantas mulheres ficaram viúvas. Imagine a provação que aquele povo passaria, natural, por ter perdido a visão. Irmão, em nome de Jesus, que nunca, jamais, eu e você, que nós nunca venhamos perder a nossa visão. Que nós nunca venhamos a entortar o nosso coração, nem para a direita, nem para a esquerda. Que o nosso coração esteja firme no Senhor. Para que a gente possa viver hoje um tempo de paz, para que os nossos filhos vivam um tempo de paz amanhã. A decisão que nós tomamos hoje ecoa em gerações. Você sabia disso? Você sabia disso? Ecoa em gerações. Muitas vezes eu estou aconselhando casais aqui no gabinete, marido e esposa, brigando. Pá! Briga da fera. Você olha para um lado, olha para o outro. Aí eu só digo assim: vocês não estão enxergando nada do que vocês deveriam estar enxergando. Sabe por quê? Porque a prioridade não é nem você, marido, nem você, mulher. Você não está enxergando que os seus filhos são o alvo maior do inimigo. Porque se você briga, se você decide separar, se você decide tomar uma atitude drástica no seu casamento, se você decide continuar do mesmo jeito, quem vai sofrer são eles. Quem vai sofrer são eles. Eles é quem vão sofrer. A geração deles é quem quem vão sofrer mais. Os seus netos vão sofrer. Você não está entendendo nada. Então se organizem hoje, peçam perdão hoje, reconciliem hoje, para que vocês possam continuar a enxergar a bênção de Deus sobre a geração de vocês. Sobre a geração de vocês. Nem assim com a nossa salvação. Quando confessamos a Jesus, a nossa decisão aqui na terra vai reverberar eternamente no céu. Eternamente no céu. Olha aí, meu irmão. O que Israel fez, a perda da visão, refletiu em toda uma nação. Refletiu em todo um povo. E aí o texto nos diz que quando a notícia chega, a mulher de Finés, que estava próxima a dar luz, recebe a notícia. Agora, sabe o que tem que chamar a minha e a sua atenção no texto? É que essa mulher, ela vai começar um trabalho de parto antecipado. E ela vai até mesmo perder a sua vida depois de nascer o seu filho. Não foi porque o marido morreu. O texto nos diz, é interpretação. Não foi porque o sogro morreu, mas foi porque a arca da presença havia sido tomada. Aquela mulher tinha mais visão espiritual do que o sumo sacerdote Eli e do que o seu próprio marido, que estava longe de Deus, mas tinha um conhecimento da religião judaica. Aquela mulher tinha mais entendimento. Ela disse assim: nasceu um menino. Aí disseram para ela: você gerou um filho, você deu à luz a um filho. Ela vai dizer assim: e acabou. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Esse filho que nasceu agora, nesse momento, reflete o momento espiritual de Israel. Ela vai dar o nome do filho, sabe de quê? De acabou. Olha que tristeza, irmão. Olha que tristeza. O filho vai chamar: a glória de Israel foi perdida. Aquele menino nasce, órfão de pai, fica naquele momento órfão de mãe, não tinha avô, e acabou. Foi-se a glória de Israel. E acabou. Israel teve uma glória, mas hoje não tem mais. Foi-se a glória de Israel. Ora, se foi, é porque antes, né? Primeiro
passou por um período que teve. Ora, foi-se a glória de Israel. Israel já tinha vivido tantas glórias, mas havia perdido a visão. E agora aquele menino vai refletir um momento. Foi-se a glória de Israel. Irmão, imagina o peso na vida desse menino. Imaginou? A Bíblia não vai falar dele. Quem está aqui, irmão? Você está aqui em nome de Jesus? A Bíblia não vai falar dele. A Bíblia não vai falar dele. Não vai contar a história dele, não. Esperamos que esse menino tenha sido tratado por Deus e tenha tido o coração dele realmente ali com a paternidade divina sendo refeita no coração. Esperamos, nós não sabemos. Mas o que eu quero trazer para você hoje é, olha o nome que aquele menino ganha. Foi-se a glória de Israel. Refletia o momento de uma nação, refletia o momento de um povo que antes tinha a glória de Deus, agora havia perdido a glória de Deus. Aquele menino era um memorial terrível de algo que havia sido glorioso e agora era tenebroso. Quem está pegando essa palavra? Algo que foi glorioso e que agora era tenebroso. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Quem sabe hoje você diz assim, pastor, e acabou. Foi-se a glória do meu casamento. Olha, eita meu Deus. Foi-se a glória. Sabe o que é isso? Um dia eu tive alegria no meu casamento e hoje eu não tenho mais. Olha a palavra que Deus está trazendo para você hoje. Quem sabe hoje é a sua história. É por isso que essa palavra tem que ser pregada hoje. Hoje. Pastor, e acabou. Foi-se a glória no meu casamento. Não tenho mais alegria em estar com meu marido ou com minha esposa. A gente não tem mais momentos felizes juntos. Família feliz já foi um dia, foi lá atrás. Foi lá atrás, a minha família já foi feliz. Quem sabe você está dizendo isso no seu coração. Quem sabe você está dizendo isso no seu coração. Eu já amei meu marido, hoje tanto faz. Olha, tanto faz. Se embarcar ou se ficar, se está aqui, tanto faz. Vou chorar um pouquinho, depois já foi embora. Meu irmão, isso é realidade de famílias hoje. Quem sabe é a sua. Triste, mas você está sendo honesto com você mesmo. Não, pastor, minha família era feliz quando eu tinha meus filhos em casa, quando eu tinha meus filhos à mesa, e acabou, ou seja, eu já tive um momento feliz na mesa. Seja honesto com você, e seja honesto, e afirme aí no seu coração, que não foi porque os seus filhos saíram de casa, que casaram, que constituíram uma família, que hoje você está vendo um momento sem alegria, sem glória. Não, foi porque você perdeu a visão do seu casamento lá atrás. Mas se perdeu, hoje Jesus está aqui para restituir você. Essa é a palavra de restituição para você. Você está aqui, meu filho, hoje? Palavra de restituição para você. Já foi. Foi a glória. É um acabou no meu casamento. Ah, pastor, não é no casamento. É um acabou no meu trabalho. Não tenho mais vontade nenhuma, pastor, de estar naquela empresa, estar naquele trabalho. Não tenho mais vontade nenhuma. Triste é trabalhar só para pagar conta. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você se realize no seu trabalho. E ao realizar-se no seu trabalho, o seu salário, você será recompensado. E você vai ter a alegria de acordar pela manhã, de ir fazer aquilo que você ama. Se não está fazendo o que você ama, se não está fazendo o que você ama, peça para Deus mostrar a você, porque não tem como a gente viver trabalhando sem o prazer, sem o desejo de produzir algo e ver algo sendo construído. Pastor, isso é utopia. É não, meu filho, isso pode ser real na sua vida. Isso pode ser real na sua vida. Pode ser real para você. Claro. Você vai ter vão ter as lutas, vai ter a provação, vai ter a falta de dinheiro, meu irmão. Mas você vai produzir, você vai ser feliz. E no final do dia, no final da semana, no final do mês, você vai dizer assim: Senhor, muito obrigado. É um renovo. Ó, filho, preste atenção. Evangelho é um renovo de Deus. Aí na sua mente, no seu coração, para que você se realize na sua família, para que você se realize no seu trabalho, para que você se realize na sua vida. Tem gente que está dizendo assim: pastor, e acabou hoje, foi-se a glória de Deus para a minha vida mesmo, eu quero morrer.
Tem poucos dias que eu ouvi isso. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. Eu peço para Deus me matar. Eu disse para a pessoa, quanto mais você pede para Deus lhe matar, Deus vai acrescentar 10 anos. Tome. Está doente, a alma está doente. Precisa de um renovo, precisa de um tratamento, sim. Precisa de um acompanhamento, sim. Quem sabe hoje pode ser a sua história. Pastor, perdi a graça de viver. Perdi. Não quero mais fazer nada, não tenho mais vontade de ir para a praia, de andar, não tenho mais vontade de ficar em casa, não tenho mais vontade de ir para a igreja, não tenho mais vontade de estar com ninguém, quero estar no meu quarto escuro, fechado, debaixo da minha cama, ainda mais enrolado. Deus está aqui para trazer a glória dele para a sua vida. Porque ainda existe propósito de Deus para a sua vida. Porque ainda existe propósito de Deus para você. Porque ainda tem uma história a ser traçada. Ainda tem muito para que você possa viver de Deus. Ainda tem muito para que você possa dizer assim: Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. Muito obrigado porque o Senhor me abençoou. Muito obrigado pela minha vida. Aplauda Jesus, meu filho, se você está aqui. Pelo amor de Deus. Se ajude. Glória a Deus. Ah, meu irmão, pode ser e acabou em tantas áreas. Foi-se a glória, já foi. Não, meu filho. Se foi, hoje há um retorno de Deus. Há um retorno de Deus, aleluia. Hoje é noite de destronamento. Hoje é noite de destronarmos qualquer icabô que tenha sido colocado no nosso coração, na nossa vida, aleluia. É noite disso, de destronarmos. É o paralelo para mim e para você, de acordo com o momento espiritual e com o nome de um menino. As consequências para Israel de ter perdido a glória foram terríveis. 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 Imagine só. 34 mil homens. Bote por baixo aí. Vamos fazer por baixo. Por baixo. 2/3. Aí, meu irmão, aí já foi, porque eu não ruim demais de matemática. 2/3 de 34 mil. Vê aí, vai. Quantas mil mulheres ficaram viúvas? Imagine só. Está imaginando aí? Está pegando aí? Quando os filisteus, eles ganham a batalha, o povo de Israel vai ser escravo. As mulheres passariam a ser escravas. Em todos os níveis. Sexuais. Escravas para trabalho pesado. Imagine só. Os homens não estavam. Porque queira o mundo ou não, queira esse mundo colocar o contrário, mas a proteção da mulher, primeiro é Deus, depois é o homem. Queira as feministas aí querendo esbravejar, falar o que forem, mas a função do homem, uma das funções é proteção. E quando o homem não cumpre a sua função de proteção, aí Satanás age. Ei, lembra do Jardim do Éden? Lembra do Jardim do Éden? A serpente não estava conversando com Eva sozinha, não. Adão estava do lado. Estava do lado. Ele protegeu? Não. A ordem ele tinha recebido era ele. Olha as consequências. O pecado foi de quem? Foi de Eva? Não, meu irmão. O pecado é conhecido como um pecado de Adão. Porque a ordem de Deus foi para ele. Só que ele submitiu. Imagine essas mulheres. Imagine os filhos dos soldados mortos em batalha. Escravo. Está aí esse texto. Diz assim, ó: quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, nem tenham medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Essa daqui foi a ordem de Deuteronômio 20.
quando o povo de Deus saísse à batalha. Só que se você olhar o texto de 1 Samuel 3, quando os filisteus ouviram o brado que a arca havia chegado, que o povo que tinha perdido a visão disse assim: agora a gente ganha. Começaram a vibrar o povo de Deus. Os filisteus ficaram com medo. Disse assim: agora já era. Agora aí os filisteus disseram assim, você pode ler em casa: nós seremos os escravos deles. Aí o sacerdote dos filisteus vai tomar o lugar no qual os sacerdotes de Deus deveriam tomar. Os sacerdotes de Deus deviam alertar o povo tendo a visão, mas os filisteus vão dizer assim: ei, nós não vamos virar escravos dele, a gente vai lutar e a gente vai vencer. O ânimo, a moral do exército filisteu muda de acordo com uma palavra liberada de quem estava à frente. É só você ler 1 Samuel, aquele que nós lemos, capítulo 4. Os filisteus mudam o comportamento, mudam o coração. Era para eles terem mudado? Não, era para o povo de Deus, porque a ordem o Senhor já havia dado. Mas perderam a visão, saíram derrotados na guerra, viraram escravos. Ô irmão, sabe quantos anos o povo de Deus passou cativo dos filisteus? Sabe quantos anos? Sem a glória? Mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Entrou geração, saiu geração, entrou geração, saiu geração, e o povo cativo. Mas eu creio, assim como a palavra nos diz que histórias, assim como a história de Israel foi mudada, a minha e a sua história pode começar a ser mudada hoje. Pode começar a ser mudada hoje. As consequências foram terríveis. Se você ler o capítulo 5, os filisteus vão levar a arca, que simbolizava a presença de Deus, vão querer afrontar a arca, vão querer afrontar a presença, vão colocar a arca no templo do Deus Dagon, no templo do Deus deles. Só que ninguém brinca com Deus não, irmão. Não brinque o homem com Deus. Não brinque o homem com Deus. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus não mudou. Tem muita gente brincando com Deus. E a gente, qual é a nossa posição? Assim, vai, Deus mata, abre cova, leva, quero ver. Não, a gente não. A gente diz assim: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Mais de 70 anos. Até que o Senhor permite que a glória dele continue, que a glória dele seja entregue novamente a Israel. 70 anos, mais de 70 anos vão passar. A arca ficou de um dia para o outro em Efec, na cidade dos filisteus. Depois foi mandada, eu coloquei aqui, eu peguei a ordem cronológica hoje. Aí a arca vai passar primeiro por Bet-Seme. Isso daqui já é território de Israel. Bet-Seme. Vai para Kiriat Jearim. 20 anos, mais de 20 anos passou em Kiriat. Depois vai para a casa de Obed-Edom. Aí agora, quando ela está na casa de Obed-Edom, Deus já havia levantado um rei. O nome dele era Davi. Conhece Davi? Nossa. Conhece Davi? É o do Salmo 23. Bet-Semes, Kiriat Jearim, casa de Obed-Edom, até Davi trazer de volta mais de 70 anos depois desse acontecimento. Ele vai trazer a arca para a conhecida cidade de Davi. A cidade de Davi. Eu tenho que dar esse pulo aqui na história, já para trazer a parte final dessa mensagem. A glória de Deus vai retornar para Israel. Escuta. Davi passa mais de 70 anos. Davi agora já é rei de Israel. Deus teve misericórdia de Israel por conta de Davi. Deu vitórias a inúmeras batalhas.
inúmeras vitórias aos inimigos. Agora é um tempo sobre os filisteus, agora é um tempo de paz. Aí Davi escuta que a arca da aliança estava na casa de Obed-Edom, e Davi vai mandar buscar a arca. Eu não vou entrar no detalhe dele ter mandado buscar a arca de forma errada, onde Uzá foi fulminado por... Não. Isso daí é outra pregação. Mas Davi manda buscar a arca. E quando a arca chega na cidade de Davi, é aquela passagem que a cada 6 passos que Davi dava, Davi sacrificava ao Senhor. O 7º passo era o passo do sacrifício. Passou mais de 70 anos, Davi no trono, traz a arca de volta, o povo é altamente abençoado. Por quê? Porque a glória retornou. Quem está aqui? Porque a glória retornou. Porque a glória voltou a Israel. Foi para o templo? Não, porque você conhece um pouco a história. Você conhece um pouco a história. Davi ele deixa para seu filho Salomão o lugar comprado de onde construiu o templo, onde era a Ira de Araúna. Vai deixar os recursos, vai deixar até ali aquela parte já como se fosse a planta hoje. Ele não vai construir o templo, quem vai construir é Salomão. Salomão constrói o templo. Olha o pulo que a gente está dando na história. Agora, só para trazer para você uma coisa. A arca está de volta a Jerusalém. A arca agora com Salomão. Bote aí, meu irmão. 80, 9, 10. Bota aí mais 120 anos quase. Desde quando a arca foi perdida lá atrás. Agora a arca volta. A glória do Senhor enche o templo. A Shekinah enche o templo. Para lembrar dessa passagem, achei que não encheu. Amém. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, até parte da vida dele seguia Davi. Salomão morre. Os seus filhos assumem. Aí a divisão no reino. Preste atenção. E a arca tinha voltado. A glória tinha voltado. Sim ou não? Sim. Mas, depois de Davi, a Bíblia diz que entrou o rei, que fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor, saiu, entrou outro rei, aquilo que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Passou geração em geração, o povo oscilava. O povo se voltava contra Deus, desobedecia, aí a mão de Deus pesava, depois subia outro rei, fazia o que era certo, e a glória foi o quê? Foi oscilando sobre Israel por conta não de Deus, mas por conta da desobediência do povo. Você está aqui? Quem aguenta isso, meu irmão? Quem aguenta isso? Qual é a nação que aguenta? Qual é o povo que aguenta? Desde que Davi retorna com a arca, a glória em Israel era parcial. Diga assim, parcial. Você entendeu? Por quê? O povo se voltar para. Beleza. E aí, pastor? E aí? E aí onde converge essa pregação de esperança? E aí se cumpriu o que está escrito em Gálatas 4, quando Paulo vai dizer assim: e vindo a plenitude dos tempos, Jesus, nascido de mulher, veio, se fez carne e habitou entre nós. A glória deixa de ser parcial, e com a vinda do Messias, a glória passa a ser permanente. Diga assim, a glória passou a ser permanente. Irmão, vê só, tem um versículo do Evangelho de Lucas, que a gente conhece. Olha, irmão, olha a gente, Lucas, estando ali, Maria e José e Maria, aconteceu que completaram-se os dias de quê? De Maria dar à luz, escuta, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou, deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou, e a glória do Senhor brilhou. A glória do Senhor brilha na minha e na sua vida quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é o Messias escolhido da parte de Deus. Aleluia! A glória do Senhor veio. Diga assim, a glória veio para a minha vida, para nunca mais
e ir embora. A glória chama-se Jesus. A glória chama-se Jesus. A glória chama-se Jesus. Ele veio, sabe para quê, querido? Para trazer perdão aos seus pecados. Eu vou só ler. Trazer perdão aos seus pecados. Sabe o que foi que Jesus veio? Jesus veio, sabe para quê? Para trazer filiação espiritual para você. Sabe por que foi que Jesus, todos os versículos estão aí? Para te dar uma alegria permanente. Sabe por que Jesus veio? Para trazer paz interior a você. Sabe para que foi que Jesus veio? Para que a glória venha brilhar? Para trazer para você proteção das trevas. Sabe por que foi que Jesus chegou no seu coração? Para te dar saúde integral. Eu botei só 6, podiam ser quantos? Inúmeros. O que eu quero trazer para você hoje? Se você até hoje viveu algum e acabou na sua vida, se você viveu até hoje um tempo onde a glória do Senhor se fez, hoje, o Jesus Rei poderoso, está aqui para te entregar novamente a glória dele, para te entregar novamente o desejo de viver, para te entregar novamente a alegria de sentar à mesa com a sua esposa, sentar à mesa com os seus filhos, a alegria de você acordar amanhã, meu querido, numa quarta-feira, e dizer assim: obrigado, estou vivo, vou para o meu trabalho, vou produzir. Tem boleto para pagar, tem boleto, pode ter até boleto atrasado, faz parte, mas quer saber? A provisão vai chegar. A provisão vai chegar. Eu vou levantar. Meu Deus do céu, coisa boa é viver. Coisa boa é viver. Coisa boa é desfrutar daquilo que o Senhor te entregou. O seu tesouro, meu irmão, é a sua família. O seu tesouro é sua vida. O seu tesouro é seu ministério. É tudo aí, tudo isso que envolve a nossa vida. Se um dia a glória foi perdida, essa é a noite do retorno. Por quê? Diga assim, o que a Bíblia diz? Diga assim, o que a Bíblia diz? Diga assim, o que a Bíblia diz? Jesus está aqui. Ponto final. E se ele está aqui, é para te entregar tudo aquilo que o seu coração precisa destronar de acabou, para que você possa viver uma nova vida no Senhor. Você recebe essa palavra? Você recebe? Então, meu irmão, fique de pé e adore aí o Senhor no seu lugar.